Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química, o canal onde eu resolvo exercícios de química. Esse aqui é o segundo vídeo referente a essa lista que está aqui na descrição, que é uma lista que eu apliquei para uma das minhas turmas presenciais. Vamos colocar esse presencial entre aspas, né, no momento que a gente está vivendo quando eu gravo esse vídeo. Eu já tenho um primeiro vídeo, vou deixar o card ali em cima, para você acessar, que são os primeiros 9 exercícios, e agora eu vou resolver do 10 ao 16, depois da vinheta. Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui com vocês para uns últimos recadinhos antes de ir para a resolução do exercício. Se você não é inscrito ou não é inscrita no canal, fica aí o convite para você se inscrever e não se esqueça de deixar aquele joinha antes de sair do vídeo e, se possível, saia só lá no final. Fica bastante aí para ajudar a gente. Também, se você quiser, me procura lá no Instagram, que eu vou... tô colocando material também lá toda semana, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lista, então. O exercício 10 ao 16, né? Então, aqui, ó, mistura de soluções com reação, mistura de soluções com reação, né? Aqui também, ó, mistura de soluções com reação, envolve aí a parte titulação, né? E os últimos aqui mais estequiometria mesmo, né? Sem estar envolvendo aqui uma mistura de soluções, tá? Então, esses são os exercícios que eu vou resolver neste vídeo, lembrando que é uma gravação que eu já tenho aí da resolução, que eu estou apenas adaptando aqui para publicar no canal, beleza? Então, fica aí com a resolução dos exercícios. Diz aqui, misturou-se uma solução aquosa de 0,5 mol por litro de ácido sulfúrico com 60 ml de uma solução aquosa 0,40 mol por litro de NaOH, que é o hidróxido de sódio. Calcule a concentração em mol por litro da solução final em relação ao ácido, à base e ao sal. Então, agora aqui entra reações químicas. Um ácido mais uma base dá um sal mais água. Então, que primeira coisa que você vai ter que fazer, a gente está falando aqui já, é uma mistura de soluções com reação, porém é uma estequiometria, tá? Que é uma reação química. Então, primeira coisa, eu aplico lá aqueles passos da estequiometria. Eu tenho que escrever a equação. Então, eu tenho H2SO4 mais NaOH. Isso aqui, ele não está falando, né? Aqui, ó, misturou-se, ele fala apenas que misturou-se, não disse se foi uma reação de neutralização total, parcial. Vamos colocar aqui, foi total. Então, o que se forma aqui? O sulfato de sódio, que é o Na2SO4. O SO4 ele tem duas cargas negativas, então esses dois hidrogênios vai sair daqui, vai deixar o elétron, vai ficar SO4 com duas cargas negativas. O sódio tem uma carga positiva, então eu tenho que ter dois sódios aqui. E vai formar água. A dica para balancear toda a reação ácido-base é a seguinte, ó. O número de Hs tem que ser igual ao número de OHs. Então, o que eu faço? Eu multiplico o cruzado, eu inverto. O número de OHs, que no caso é 1, eu escrevo aqui na frente, não precisa. O número de Hs, eu escrevo aqui, ó, 2. Então, inverti os números, só que aqui eu não preciso nem escrever. Vou escrever só para vocês verem. Então, esse 1 aqui é um OH e esse 2 aqui significa 2 Hs. Quando eu faço isso, aí eu olho quantos Hs tem aqui. Então, 1 vezes 2 Hs, 2 Hs. É a quantidade de água, 2 Hs. Quando eu tenho neutralização total, é assim. Se eu não estiver falando de uma exceção, onde o número de Hs não é o número real, né? O número ionizável, tá? Então, tirando as exceções, você consegue balancear desse jeito. Aqui, então, temos o balanceamento, 1 do ácido para 2 da base. O que ele quer? Concentração final em relação ao ácido, à base e ao sal. Se aqui, ó, eu tiver, né, 1 mol do ácido e 2 mol da base, eu estou na quantidade exata que a estequiometria prevê, que o balanceamento prevê. Então, se eu tivesse 1 e 2, né, ou o dobro de base do que eu tenho do ácido, não ia sobrar nada de ácido e nada de base. Tudo ia se transformar no sal, né? Não, mas nós não sabemos aqui. Eu sei porque eu já fiz. Né? Quem está assistindo e já fez, talvez saiba também. Mas, se a gente está olhando esse exercício pela primeira vez, a gente vai ter que calcular.
Eu não sei quantos mols que eu tenho do ácido e da base. O exercício não deu isso diretamente. Ele deu um volume da base, ou do ácido, e a concentração do ácido. Ele deu o volume da base e a concentração da base. Com isso, a gente acha o número de mols. Então, o número de mols do meu ácido é quem? Do H2SO4. É a concentração dele, 0,5, vezes o volume, 0,04. Isso aqui dá para a gente um valor de, minha cola, 0,02 mol do ácido. O número de mols da base, NaOH, vai ser quem? 0,4, que é a concentração da base, 0,4, vezes o volume dela, 0,06, que a gente tem aqui, que colocar em litros. Isso aqui também, na minha colinha, 0,024 mol, tá? Esses são os valores em mol. Então, pronto, eu já tenho mol, certo? Agora, vamos analisar aqui. Um mol de ácido para 2 mols da base. Então, o ácido é metade do valor da base, ok? 0,02 mol. Se eu tiver 0,02 mol do ácido, que é o que está dizendo aqui para mim, em 40 ml a 0,5. Eu tenho 0,02 mol. Quanto que eu precisaria da base? O dobro. O dobro de 0,02 é 0,04. Eu tenho 0,04 da base? Não tenho. Tenho 0,024. Ou seja, eu tenho mais ácido do que eu preciso aqui para essa quantidade de base, 0,024. Vai sobrar ácido, tá? Então, isso aqui é esse ponto que eu falo, que é um tema um pouco mais para frente, de reagente limitante, tá? Então, vou resolver ele aqui, mas não se preocupem que, semelhante a nesse caso, com reagente limitante em excesso, não vai ter. Qual que é a lógica aqui, então? A quantidade de ácido que eu tenho é muito maior do que a quantidade de base. Eu precisaria de 0,04 e eu tenho só 0,024, quase metade, né? Ou seja, o volume da base, o número de mol da base vai ser totalmente utilizado por algum volume do ácido. Qual vai ser, estou falando volume, mas é número de mol, né? O número de mol da base vai ser neutralizado pelo ácido e ainda vai sobrar ácido. Quanto de ácido que eu vou usar? Aí eu faço uma regra de 3 usando esse aqui, que é o 0,024. 0,024 mol precisaria de um valor X de ácido. É óbvio que esse valor X vai ser metade, né? Esse aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0,024, esse X vai ser 0,012 mol do H2SO4 vai ser consumido, né? Então, isso aqui vai ser consumido. Vai sobrar quanto, né? Eu tinha 0,02, eu vou colocar aqui 0,020. Eu consumi aqui na minha reação, esse meu X é 0,012. A diferença aqui é 0,08 mol do ácido que está sobrando, tá? Então, isso aqui sobra, ok? Então, quanto que vai sobrar da minha base? 0. Começar pela letra B para responder. Qual que é a minha concentração da base? 0. Não vai ter base. Toda a base vai ser consumida, porque eu tenho só 0,024 dela. Todo o ácido vai consumir, vai reagir com essa base e vai sobrar ainda ácido. E agora, qual que é a concentração do ácido e do sal? Vamos fazer a concentração do ácido, então. Concentração do H2SO4 é igual ao número de mols que sobrou lá, 0,08, dividido pelo volume. Quanto que é o volume? 40 mais 60, que é 100 ml. Só que eu não posso colocar 100 aqui. 0,1 litro. Isso aqui vai me dar... Oh, eu coloquei errado aqui, gente. Olhando para minha colinha agora aqui, ó. Essa conta aqui não dá 0,08, né? Nem eu tinha 0,08 aqui, ó. Faltou um zero aqui, né? Ô, professor.
0,008. Aí sim, né? Então aqui estava errado. 0,08 é o resultado final já. 0,08 e agora sim, H2SO4 vai ser 0,08 mol por litro, beleza? Então, 0,08 mol por litro é a concentração do ácido que eu vou colocar aqui. Então, a concentração do ácido, 0,08 mol por litro. E a concentração do sal formado? Qual vai ser? Tá? Então, aqui eu tenho que verificar, né? Ó, eu usei 0,24 da base, correto? E para isso eu precisei de 0,012 do ácido. E qual é a proporção que eu tenho aqui agora, né, entre a base? Eu poderia tanto usar esse 0,24 da base, quanto usar esse valor agora de 0,012 do ácido. O que eu tenho aqui é 1 mol, né? Ou seja, a quantidade, né, do Na2SO4 vai ser equivalente à quantidade do H2SO4, né? 1 mol para 1 mol. Se eu consumir 0,012 mol de H2SO4, eu produzi 0,012 mol de Na2SO4, tá? Então, o número de mol aqui, ó, se eu fizesse uma... Dá pra gente fazer a regra de 3 para cá também, ó. Aqui ficou tão... Deixa eu dar uma limpada aqui, porque essa parte não ficou... Aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho para lá, para a gente poder... Essa aqui é o cálculo do ácido. Beleza. Vamos fazer aqui, ó, o do sal. Ó, vou relacionar 2 mol da base, vou relacionar a base com ele aqui. 2 para 1, né? Se eu usar 2 da base, eu produzo 1 do sal. E a gente usou toda a base, só que era 0,24, não era 2. 0,024. Isso aqui me daria um valor y, que é igual ao x, né? Que é a metade, ó, né? Então, qual que é o número de mols do meu sal? O número de mols é 0,012 mol desse sal aqui, que é o mesmo valor do ácido que foi consumido, 1 para 1, né? Qual que é a minha concentração, então, aqui do meu sal, do meu Na2SO4? É esse 0,012 dividido pelo mesmo volume, 0,1. A minha concentração vai ser 0,12 mol por litro, ok? Só como uma casa decimal aí. Tranquilo? Era isso? Acho que é isso, né, gente? Eu tô... Meia-noite e 43. Só para garantir, né? Que não fique errado aqui. Tem quase... É isso que eu falei agora há pouco, né? Tava 0,012. É óbvio que vai ser isso, mas vamos colocar aqui por 0,1. É. Eu tava certo, né? Mas 0,12 mol por litro, ok? Essa é a resposta aqui, ó. O sal formado, 0,12 mol por litro. Então, essas aqui são as respostas, ok? Ficou meio bagunçadinho aqui. Eu tô... Opa. Não. Assim. Agora foi. Vamos abaixar isso aqui um pouquinho. Aí, só para ficar um pouquinho mais limpo ali. Mas é isso. Se tiver dúvidas, só perguntar. Beleza? Pergunta no chat, no chat, no Whats, né? Vamos lá. 11 diz o seguinte: 100 ml
de uma solução 0,2 mol por litro de HCl foram misturados a 100 ml de uma solução 0,2 mol por litro de NaOH. A mistura resultante é o quê? Tem concentração de Na igual a isso. E agora? A gente vai ver aqui, ó. Elas vão colocar concentração de alguma coisa e vão falar que não conduz corrente elétrica, tá? Vamos primeiro montar a equação aqui, e aí a gente vem analisar. Então, ó, eu quero reagir HCl com NaOH. Então, HCl mais NaOH, um ácido mais uma base, quantidade de Hs 1, quantidade de OH 1, então é uma reação 1 para 1, vai gerar o sal cloreto de sódio e vai gerar água, né? E esta equação já sai balanceada porque é 1H para 1OH. Beleza. NaCl é um sal solúvel em água. Ele vai gerar íons positivos e negativos. Portanto, com esta informação, eu já venho aqui, ó, e risco ela. Conduz corrente elétrica uma solução aquosa de NaCl, tá? Que tenha NaCl. E aí a gente vai ver, dentro daquela mesma lógica, quanto de HCl eu coloquei, quanto de NaOH eu coloquei, para verificar se alguém vai sobrar, né? E poder responder isso aqui, achar as concentrações aqui e ver o que a gente vai ter de resposta, né? Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho 100 ml de solução 0,2 para o ácido, eu tenho 100 ml de solução 0,2 para a base. Então, observe o seguinte, os valores são os mesmos. Então, o número de mols do HCl, ele é igual ao número de mols do NaOH. Com isso aqui, a gente já tem uma informação importante, tá? E por que eu sei que é igual? Porque o número de mols é a multiplicação do volume pela concentração. Se eu tenho os dois valores iguais, o número de mol, o resultado, independente de quanto que vai dar ali, vai ser o mesmo, né? Porque são os mesmos valores. Eu tenho que multiplicar um vezes o outro. Quando eles são iguais, qual é a primeira dica que a gente tem? Não vai sobrar nem H e nem OH. Com isso, o que eu já posso vir fazer aqui, ó? Eu já posso cortar essa, porque não vai sobrar H, então não vai ter concentração ali relevante do H e nem do OH. Até existe lá por conta da água, mas não por conta dessa reação, tá? Ou seja, agora eu poderia até chutar aqui e não fazer, né? Vai ser ou a primeira ou a segunda. Mas aí a gente vai ter que fazer, então, o cálculo aqui para encontrar a concentração que a gente tem aqui. Beleza? Daria para a gente fazer de cabeça? Até daria, né? Porque qual pode ser a lógica utilizada aqui? Ó? Se eu vou dobrar o volume, 100 mais 100 vai dar 200, o que eu tenho que fazer? Se eu vou multiplicar por 2 o volume, eu faço o quê com a concentração? Divido por 2, né? Mas, vamos fazer aqui, né? Dessa vez vamos fazer os cálculos aqui. O número de mols, então, de um vai ser igual ao do outro, que vai ser 0,2, que é a concentração, vezes, no caso, 0,1, que é o volume. Então, cada um deles. Isso aqui dá 0,02 mol, tanto do NaOH quanto do HCl, beleza? Então, na proporção aqui, eu tenho que 1 mol desse para 1 mol desse, e vai formar 1 mol desse e 1 mol daquele. O exercício deu para mim, ó, que eu tenho a quantidade de HCl e NaOH vai ser a mesma. Eu tenho 0,02 mol, 0,02 mol, mesmo valor. O que vai ser o valor aqui? Também vai ser 0,02 mol, beleza? Então, aqui eu já tenho o dado do NaCl. Eu vou produzir aqui, quando misturar essas duas soluções, eu vou produzir 0,02 mol, porque já seria uma regra de 3 aqui, isso aqui seria o X, né? Quanto de NaCl vai ser produzido? X. Só que é 1 para 1, 0,02, a gente já sabe, não precisa nem fazer conta, né?
E por que eu estou colocando que a gente tem que ver isso aqui? Porque, ó, ou a resposta vai ser só sobre o Na+, ou ela vai ser sobre o cloreto de sódio, sobre esse cara. Então, a gente tem que achar a concentração dele em mol por litro. Porque a concentração desse cara aqui vai ser igual a do Na+, e do Cl-, tá? Como é que eu faço, então, essa concentração aí agora? Vai ser simplesmente pegar esse número de mols, 0,02, e dividir pelo volume, que são agora 200 ml, 0,2. Essa concentração dá 0,1 mol por litro para o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, a gente vem aqui, 0,1 mol por litro do cloreto de sódio. Está aqui, letra B, né? Então, como eu falei no começo, a gente poderia fazer de cabeça. Já tinha resolvido aqui, né? Eu vou multiplicar o volume por 2. Se eu pensar desse cara aqui, como a quantidade é igual, e por isso eu consigo fazer, quando essa quantidade é igual, eu já conseguiria fazer isso aqui já de cabeça, né? Multiplicou o volume por 2, divido a concentração por 2, tá? Então, 0,1, 0,2 dividido por 2, 0,1. Mas, na dúvida, faça os cálculos e você chega no resultado. Tranquilo? Esse foi a 11. Vamos para a 12 agora. Esse aqui, uma questãozinha clássica aí de titulação, que é o procedimento que eu misturo duas soluções, pode ser de ácidos e bases ou outras substâncias, mas que uma delas eu conheço as informações, conheço a concentração, o volume, e da outra eu não conheço um dos dados. Geralmente eu não conheço a concentração, tá? Mas aqui nesse exercício, né, ele já colocou qual é o volume de uma solução, né, de NaOH, necessário, de uma concentração conhecida, necessário para neutralizar 25 ml de uma solução de HCl 0,300 mol por litro. Na titulação, o que a gente usa esse procedimento é para achar a concentração, né? E aqui ele só deu uma invertida nisso, né? Pega um tema, que é a titulação, só que coloca uma pergunta que não é usual numa prática de laboratório, tá? Porque lá a gente quer achar a solução e não o volume. O volume a gente mede, né? Nos aparelhos lá, nas vidrarias, né? Vamos lá, então. Eu quero saber o volume de uma solução de NaOH que tem uma concentração que eu vou precisar para neutralizar 25 ml de uma solução de HCl. É mistura de soluções com reação. Então, é um cálculo estequiométrico. Mesmo que seja soluções, mol por litro e tal, é um cálculo estequiométrico. Eu vou pegar aqui, gostei de escrever a equação em preto, vamos colocar aqui, o NaOH mais HCl, formando, é a mesma reação da anterior, né? NaCl mais água, que já está balanceada, né? E aí, eu tenho o que aqui? Eu quero saber alguma coisa desse, é o volume da solução desse cara, e o exercício me deu dados desse, 25 ml e 0,300 mol por litro. Aqui, lembra lá da tabelinha que eu mostrei? Quais eram as informações lá? Mol, massa, número de moléculas, número de átomos e volume. Eram esses 4 que estavam naquela tabela. Só olha a aula lá, olha o PowerPoint. ml, aí volume, professor, beleza. Só que não é gás aqui, solução aquosa, né? Mol por litro, não estava lá também. E agora? O que eu consigo achar com volume e concentração? Eu consigo achar o mol, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir, a partir desses dados de 25 ml e 0,300 mol por litro, eu descubro o número de mols aqui. E aí eu consigo achar o número de mols aqui. Mas não foi isso que o exercício pediu, professor. Não. Mas se eu tiver o número de mols de NaOH, eu relaciono com a concentração e acho o volume, porque o mol se relaciona com o volume aqui na concentração. Então esse é o caminho. O exercício me deu dados de um deles para eu achar o número de mols.
faço uma regra de 3 e depois uso o valor encontrado para responder a questão. Então, esse é o caminho. Número de mols, então, do Na ou do HCl, né, vai ser o quê? 0,3 vezes 0,025. O número de mols do HCl vai ser 0,0075, tá? Essa é a lógica aqui. 7,5 vezes 10 a menos 3. Mol aqui. Eu vou colocar isso aqui em notação científica. 7,5 vezes 10 a menos 3. Porque no meu rascunho eu fiz assim. Então, para facilitar ali as minhas olhadas, eu vou deixar igual, tá? Aqui, então, eu tenho 7,5 vezes 10 a menos 3 mol do HCl, que é esse cara aqui. Então, beleza. Eu já tenho esse dado, 7,5 vezes 10 a menos 3 mol. Eu nem preciso fazer conta aqui, mas né? Esse x aqui vai ser o mesmo valor, 7,5 vezes 10 a menos 3 mol também do NaOH, tá? Por que isso? Porque eu estou falando aqui no exercício do enunciado, né? Necessário para neutralizar. Então, tem que bater aqui, tem que ter a proporção estequiométrica. É 1 para 1, então 7,5 de um, 7,5 do outro, né? Vezes 10 a menos 3. Com isso, eu já tenho o número de mol de NaOH. Eu tenho a concentração do NaOH. O que eu consigo aqui agora? O volume, tá? Eu posso fazer isso de diversas formas, por regra de 3 e tal. Eu vou usar a equação, eu vou usar a fórmula. Qual é a fórmula, né, que eu tenho envolvendo aqui mol por litro? Lembrando, concentração, número de mols sobre o volume em litros. O que eu estou perguntando é o volume. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Passo esse aqui para cá, multiplicando, passo esse para cá, dividindo. Então, se eu rearranjar essa fórmula aqui, ó, eu vou inverter esses dois valores. Eu vou colocar o volume e aqui a concentração, né? Só multipliquei aqui, joguei um para um lado, joguei o outro para o outro. É isso que a gente tem. Então, o meu volume do NaOH vai ser quem? O número de mols do NaOH, que eu achei aqui, a partir dos dados do ácido, vezes 7,5 vezes 10 a menos 3, dividido pela concentração, que é 0,15, né? Mol por litro. Isso aqui eu já fiz na minha colinha, tá? E eu vou copiar ali. Isso aqui vai dar 50 ml, tá? No final das contas, isso aqui vai dar. Se eu fizer esta conta aqui, tá? Então, vamos lá. Essa conta aqui vai dar 0,05 litros, tá? Vamos fazer aqui. Porque essa conta, eu estou usando a fórmula, vai sair em litro. Isso aqui vai dar 0,05 litros, que equivale a 50 ml, tá? Ali está em ml. Mas o cálculo aqui, se você fizer, vai sair em litros, tá? 0,05 litros. Só que eu respondo ali em ml. Tranquilo? Conversão fácil de litro para ml, multiplica por 1000, né? 13. Quase acabando, falta pouco. O etanol é obtido da sacarose por fermentação conforme a equação que está aqui. Não sei se vocês perceberam, tá? Mas essa equação não está corretamente balanceada, tá? Tá faltando um 4 aqui, ó. Ok? Eu percebi isso na hora que eu estava resolvendo aqui. Ele não influencia a resolução do exercício, a falta desse 4 aí. Mas, se vocês checaram, né, como o segundo passo é checar se a equação está balanceada, ou balancear a equação, ou checar se ela está balanceada, talvez vocês tenham visto que faltou ali a digitação desse 4, tá? Mas ele não influenciava. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, né, dentro daquela ideia da estequiometria que eu falei, primeiro a equação, depois você
balanceia ou confirma se está balanceado e depois você, dentro da parte já de montar a regra de 3, você vai escolher quais são os dois participantes, geralmente são dois. Quais são os dois participantes? Ó, eu quero massa de etanol é esse cara aqui, obtida pela fermentação de 171 gramas de sacarose, que é esta estrutura aqui, ó, tá? O CO2 não entra, né? E esses números aqui, o 1 e o 4, estão certos, tá? A minha proporção, então, ó, é 1 mol da sacarose, C12H22O11, para 4 mol do C2H5OH, que é uma das formas de eu representar o etanol, tá? Então, tenho aqui a proporção em mol, que veio daqui, ó. 1 mol para 4 mol. Eu quero saber o quê? Massa de etanol. Então, pulo um espaço de uma linha. Eu quero saber um X em gramas. Eu não coloquei aqui a massa em qual unidade. Então, você vai fazer na unidade que você quiser. Recomendo fazer gramas, pelo menos no cálculo aqui, faça em gramas. Então, X gramas ali do etanol. A partir, né, de 171 gramas de sacarose, né? Então, a massa desse cara aqui também. 171 gramas. Então, se eu tenho essa massa, quanto que eu produzo daquele? Aí a gente tem que fazer a conversão de mol para massa, né? E a gente já pega aqui os valores prontos do exercício. As massas molares da sacarose e do etanol são 342 e 46. Facilitou o nosso trabalho. Então, 1 mol, 342 gramas. 1 mol, 46. Então, mol de C2H5OH, 46 gramas. Porém, tem um 4. Então, é 4 vezes 46. Ok? Este aqui é mais um daqueles casos em que eu bato o olho no exercício e falo, olha que legal, facilitou a nossa vida, né? Tanto porque deu aqui a massa molar pronta, é chatinho, pensa ter que calcular aqui, né? 12 vezes 12 mais 22 mais 11 vezes 16, já está pronto aí 342. E melhor ainda é perceber que é o seguinte, ó, daqui para cá, eu dividi por 2, né? 171 é metade de 342. Então, se eu dividir por 2 aqui, o que eu tenho que fazer desse lado? Dividir por 2 também, tá? Ou seja, o meu x vai ser quem? Eu posso pegar esse 4 e dividir por 2, vai dar 2. Então, a minha conta vai ser só 2 vezes 46. Então, o meu x vai dar 92 gramas de C2H5OH. Então, essa é uma resposta aí. Porque você pode representar isso aí em qualquer unidade de massa que você quisesse, tá? Porque eu não especifiquei. Desde que mantivesse relação com esse valor de 92 gramas, ok? Então, exercício 13 finalizado. 14. E acabei de lembrar uma coisa aqui, gente. Olha, acho que no final eu vou pausar o vídeo para colocar. Aqueles 2 exercícios da aula eu não coloquei nessa lista para resolução aqui, né? Vamos lá, o 14. Deixa eu subir minha colinha aqui também, ver se tem alguma coisa para olhar. Esse aqui é tranquilo. 14 diz o seguinte: no motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa de faísca elétrica, produzida pela vela no interior do cilindro. A queima do álcool pode ser representada pela equação que está aqui. Essa equação eu já confirmei, ela está corretamente balanceada. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a... Então, primeiro passo, equação está montada, ok. Segundo passo, confirmar se ela está balanceada, ok, está balanceada. Terceiro passo, quais são os envolvidos? Então, a minha pergunta, quantidade de água. Então, esta fórmula está envolvida. Formada na combustão de 138 gramas de etanol. Quem é o etanol? Esse aqui, ó. Se você comparar o 13 com o 14, a fórmula do etanol está diferente, né? Mas é a mesma quantidade de átomos, né? 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio.
Eu prefiro aquela outra representação onde é C2H5OH, mas essa aqui também é uma fórmula correta para o etanol. Fórmula molecular mais, rigorosamente a mais correta é essa, né? Aqui, então, eu tenho, né, um pequeno probleminha aqui, era para estar subscrito, não está subscrito, né? Mas aqui, a nossa relação é entre o etanol e a água, a proporção é de 1 mol para 3 mol. Vamos colocar isso aqui. 1 mol, né, do C2H6O vai produzir 3 mol de H2O. O que eu quero é uma quantidade em mol de água. Então, beleza, aqui é X mol de água. Então, não vou precisar converter. Posso até escrever C3 aqui direto. C3 ficou uma maravilha. 3 mol de água, né? Porque é tudo mol. Agora, aqui não. Aqui são 138 gramas, tá? Então, beleza. Eu tenho que colocar aqui, ó, 138 gramas do C2H6O. E aí a gente tem que usar a massa molar, que é 46. Então, aqui, 46 gramas, né? Então, aqui, ó, podemos fazer aí já regra de 3, sair multiplicando e tal. Porém, quando eu bati o olho aqui no 138 e 46, pô, eu sei que 3 vezes 6 dá 18. Então, será que daqui para cá foram 3 vezes? Será. 3 vezes 6, 18. 8 vai 1. 3 vezes 4, 12. Com 1 que foi 13. Bingo. Aqui é vezes 3. Se aqui é vezes 3, aqui também é vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Né? Então, 9, letra D. Então, o meu X aqui, ó, é 9 mol de H2O. Tranquilo? Então, respondida aí a questão 14, rapidinha, a mais rápida da lista foi essa 14. Vamos para 15. O óxido nitroso, N2O, é conhecido como gás hilariante e foi um dos primeiros anestésicos a serem descobertos. Esse gás pode ser obtido pelo aquecimento cuidadoso de nitrato de amônio sólido. Letra A, escreva a equação da decomposição por aquecimento do nitrato de amônio em óxido nitroso e água. Então aqui entra o pré-requisito da Química 1, você ter estudado ácidos, bases, sais e óxidos, porque ele não dá as fórmulas, ele só dá a fórmula do óxido nitroso, que é o N2O. Ele não te dá a fórmula da água, porque não precisa, né, gente? Mas o nitrato de amônio, ele também não te dá a fórmula. Você teria que saber. Quem é o nitrato de amônio? É o NH4, que é o amônio, NO3, que é o nitrato. Então, o nitrato de amônio vai se decompor em óxido nitroso e água por aquecimento. Então, a gente tem aqui um triângulo indicando aquecimento. Óxido nitroso, N2O, mais água, H2O. Beleza? Então, esta é a lógica. Aqui, eu vou ignorar, né? O exercício não deu pra gente, né? Aqui no nitrato de amônio sólido, né? Que é um sal, as substâncias iônicas são sólidas. O óxido nitroso é um gás, né? Por isso que ele é gás hilariante. E a água aqui poderia se decompor, poderia ser formada como vapor ou, de repente, até como líquido, né? Eu acredito aqui que, pela lógica, como vai ter aquecimento, dependendo da temperatura que vai ser aquecida, né? Pode ser que ela ainda saia como líquida, água líquida, tá? Nós não vamos, então, nos preocupar aqui nesta montagem com os estados físicos, tá? Das substâncias. Vamos ficar só na equação e no balanceamento, porque o balanceamento não está correto. Vamos usar aquela sequência. Metal. Tem metal? Não. Ametal. Nitrogênio. Tem um nitrogênio aqui com mais um 2. Desse lado, N2, beleza, nitrogênio está certo. Depois do ametal nitrogênio, eu viria para o carbono, né? Lembrando que eu estou usando aquela expressão macho, né? Metal não tinha, ametal nitrogênio está correto, carbono não tem, hidrogênio está errado. Ó. Tem 4 desse lado, tem 2 desse. O que eu tenho que fazer? Colocar um 2 aqui. Acertei o hidrogênio.
Tomara que o oxigênio esteja certo, senão a gente tem que fazer de novo. Vamos lá, 3 oxigênios aqui, 1 aqui com 2 ali, 3, então o oxigênio também está certo. Era só botar esse 2 aqui que a gente balanceava. Tranquilo? Então, escreva a equação de decomposição, está aqui escrita. Aí vem, calcule a massa de nitrato de amônio necessária para se obterem 880 gramas de óxido nitroso. Agora, eu tenho uma equação, ela está balanceada, eu vou identificar nitrato de amônio, que é esse cara, óxido nitroso, que é esse cara, e vou perceber que a relação entre eles é de 1 mol do NH4NO3 para 1 mol do N2O. Essa é a minha proporção, é a minha primeira linha da regra de 3. A primeira linha não necessariamente vai ser da minha regra de 3, mas daquele processo, né, das 3 linhas que eu comentei na sala. Tá? Então, essa primeira linha, pulo a segunda, vou para a terceira linha. Na terceira linha, eu vou observar. O que está sendo perguntado? Massa de nitrato de amônio. Esse é o nitrato de amônio, então eu estou querendo saber X gramas desse cara aqui. Necessária para que eu obtenha 880 gramas de óxido nitroso. Então, eu quero 880 gramas do N2O. Conversão nos dois casos, né? Tem que converter aqui, tem que converter aqui. Como que eu posso fazer aqui? Somar tudo, né? Então, eu poderia pegar aqui, ó, vou fazer o do NH4, NH4NO3. Então, eu tenho 2 N's, dá 14 mais 14, dá 28. Então, para os N's, uma forma da gente... Vamos fazer aqui organizado, né? Então, eu tenho 2 N's, né? N no NH4 e NO3. N, eu tenho 2, né? 2 N's. Então, são 2 vezes o 14. Isso aqui dá 28. Eu tenho 4 hidrogênios, então são 4 Hs. Cada H vale 1, então 4 vezes 1 é igual a 4. Eu tenho 3 oxigênios nessa fórmula, então 3 vezes 16 dá 48. Então, se eu somar aqui agora, né, 8 mais 8 dá 16, com 4 dá 20, 0 vai 2. 2 com 2, 4, com 4, 8. 80. Então, aqui, ó, 80 gramas, que é aquele valor que eu achei, somei, deu 80, coloco o G de grama, fiz uma mágica, agora essa é a massa de 1 mol de amônio, de nitrato de amônio. Aquela quantidade muito grande, 6 vezes a 23, que a gente quase não vai usar, tá? Se é 1 aqui, beleza, 80, multiplicar por 1, tranquilo, deixa 80. Agora, aqui, N2O, mesma lógica que eu posso fazer aqui, ó, N2O, são 2 N's, 2 vezes 14 dá 28, e 1 oxigênio vai ser só 16, né? 1 vezes 16, 16. Se eu somar aqui, vai dar 8 e 6, 14, vai 1. 1 com 2 com 1, 4, 44. Então, aqui serão 44 gramas, tá? Também gostei desse número. Também gostei. Porque eu consigo enxergar aqui, ó, uma relação bem tranquila entre 44 e 880. Por quê? Ó? 88, né? Se eu tirar o zero aqui, 88 é o dobro de 44. Só que tem um zero. Então, eu dobrei e aumentei um zero. Isso significa o quê? Significa o quê? O quê? Significa que isso aqui foi vezes 20, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vezes 20, tá? Precisa ter esse raciocínio? Não. Multiplica cruzado e faz conta. Fica à vontade, tá? Tem até uma calculadora de regra de 3. Encontrei esses dias aí procurando algumas outras calculadoras que você vai lá e não precisa nem se preocupar. Você só joga os valores lá e ela faz para você, tá? Aqui, então, a gente vai ter isso aí, dá 1.600, vai dar 1.600, né? Deixa eu ver aqui minha colinha. 1.600. O meu X ali, né? Vai ser quanto? 80 vezes 20.
80 vezes 20, né? 8 vezes 2, 16. Eu tenho 2 zeros, 1.600. 1.600 o quê? Gramas de quem? Do NH4NO3, tá? Então, esta é a minha resposta, ok? Então, a resposta final é essa aqui, ó. Último exercício, passando de 1 hora e 32 minutos de vídeo. Se você colocar na velocidade 2 aí, ó, né, no YouTube, então vai ser quase 1 hora assistindo, né? 45 minutos, um tempo assistindo aí na velocidade 2. Beleza. O número 16 diz o seguinte: o hidreto de cálcio é usado para encher balões, pois fornece muito hidrogênio em relação ao seu peso. Com base na equação CaH2 mais 2H2O, formando CaOH2 mais 2H2, 1 kg de CaH2, esse 2 também era para estar subscrito, né? Produz de hidrogênio nas CNTP. Então, ó, eu tenho uma equação, confiro se ela está balanceada. Metal, cálcio, ok. A metal, que não seja CHO, não tem. C não tem, H4 desse lado. Não, 4 aqui, mais 2, 6. Então, 2 aqui com mais 4 aqui, 6, bateu. 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui, tudo correto, balanceado. Próximo passo. Quem são os envolvidos? CaH2 e hidrogênio, que é esse cara aqui. Eu tenho o quê? Massa de CaH2 e vou querer o quê do hidrogênio? Volume em litros, tá? Proporção estequiométrica, 1 mol de CaH2 está para 2 mol de H2. A primeira linha aqui é sempre mol, gente. A primeira linha da nossa resolução é sempre mol. A segunda linha é a conversão e a terceira linha são os dados do problema. Pergunta sobre o hidrogênio. O que? Litros de hidrogênio. Então, X litros de H2. Eu já ia colocar H2O aqui, não é H2O. É H2. E eu vou relacionar esse X litros com quem? 1 kg do CaH2. O que eu vou fazer aqui? Transformar isso para gramas. E eu vou usar uma potência de 10 para isso. 10 ao cubo gramas, que são 1.000 gramas, 1 kg. Tá? Aqui eu tenho que transformar para litro, aqui eu tenho que transformar para grama. Vamos começar pelo mais fácil. Para transformar para litro, está na CNTP, ele já deu o volume para a gente. 1 mol de H2, 22,4 litros. Então, 2 vezes 22,4. Esse 2 multiplica mol de H2, 22,4 litros. Isso aqui está relacionado com quem? A massa molar desse cara aqui, que é bem fácil, né? 40 do cálcio mais 2 dos dois hidrogênios, dá 42. Então, aqui dá 42 gramas, beleza? Aqui eu já não enxergo aí, né, com muita facilidade, com nenhuma facilidade, eu não enxergo aqui relações diretas aí, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, né? Então aqui vai ter que ser na unha mesmo, né? No meu caso, eu já fiz aqui, então vamos só montar aqui para vocês. 42x, né? 42x é igual a 2 vezes 22,4 vezes 10 ao cubo. Esse meu x vai ser 2 vezes 22,4 vezes 10 ao cubo dividido por 42. E aí, se você fizer essa conta certinha, bonitinha, que nem eu fiz aqui antes de começar a gravar, você vai chegar num valor aqui, né? Vamos já colocar em litro, né? Que eu coloquei ali. Eu tinha colocado 10 ao cubo. Seria, utilizando esse 10 ao cubo, eu colocaria 1,066, mas aí já
usando 10 ao cubo para fazer a casa, a vírgula, andar, vai dar o seguinte, 1066,66, etc. Né? E aí isso aqui seria o quê? Seria litros de H2, né? Isso aqui, litros de H2. E aí, a gente vai olhar para cá e identificar que esta resposta da letra D é a mais próxima desse valor. Tá aqui sem casas decimais, foi aproximado ali. Tranquilo? Então, essa continha aqui não tem jeito, você ia ter que fazer aí mesmo no braço ou na calculadora, né? Depende nesse exercício, na calculadora. Se você quiser. Se não quiser, faz de cabeça, do jeito que você achar melhor. No ábaco, né? Tranquilo. Muito bem, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Essa resolução fecha aí a lista que estava ali na descrição. Lembrando aí, se você não é inscrito ou não é inscrita, fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho e não se esquecer de deixar aquele seu joinha aí. Obrigado se você assistiu até agora e até o próximo vídeo.